Boa noite, caros telespectadores das lives do Futebol Interativo. Bem-vindos a mais uma, novamente em parceria com o Marcos Menezes, lá do Fênix Queimados. Ele estava me informando hoje que já é a 11ª, é isso, Marcos? 11ª. Perfeito, completamos um elenco completo aí para entrar em campo. Então, boa noite, Suelen, boa noite, Diego. Uma ótima noite para quem está nos assistindo. Lembrando para vocês, quanto mais perguntas deixarem, melhor, mais interativa vai ficar a nossa live. E assim eu desejo uma ótima live para todos. Boa noite a todos e a todos. Boa noite, Diego. Boa noite, Suelen. Para quem nos assiste, Marcos Menezes, professor de Educação Física, formado pela FRJ, onde eu conheci o professor Diego. E também fui treinador do futsal feminino por 4 anos da FRJ e depois do Botafogo. Atualmente, eu estou no Fênix Queimados como coordenador da base. Estamos completando 4 anos de fundação. E também como treinador do feminino adulto do futsal. E teríamos o feminino adulto no campo no segundo semestre, que era o nosso planejamento do ano. Estamos com mais de 100 atletas. Começamos a fazer lives como uma das ações para interação e para passar algumas informações para os nossos atletas e familiares. E aí, em contato com o Futebol Interativo, começamos a fazer as lives também aqui para a plataforma, para todos que assistem ao vivo, mas depois como material didático e formação no futebol, que é uma área que é apaixonante. E hoje, um tema muito importante, preparação física, mais uma vez com 2 convidados, um feminino e um masculino, mostrando que o futebol não é apenas dos homens, é de quem quer se preparar, quem se dedica, quem se capacita. E vamos estar falando sobre isso hoje, nessa noite, com o professor Diego e com a professora Suelen. Professor Diego, pode se apresentar, por gentileza, para o pessoal que está assistindo e que virá assistir nós, passar um pouquinho da sua trajetória até o momento? Então, meu nome é Diego Pereira, sou formado em Educação Física pela Escola de Educação Física da UFRJ, sou formado, graduado em Nutrição, sou pós-graduado, especialista em treinamento de força pela Universidade de Boston, estou trabalhando já como preparador físico desde 2005, né, onde eu comecei no Nova Iguaçu, passei por Vasco, depois do Vasco, Duque de Caxias, fui morar nos Estados Unidos, voltei, fiquei 4 anos no Flamengo e agora já estou há 6 anos no mundo árabe, onde 4 anos de Emirados Árabes, Dubai, e 2 anos aqui no Catar. Show de bola. Professora Suelen, se apresenta o pessoal aí, uma breve apresentação sua profissional. Boa noite então. Meu nome é Suelen, eu sou formada em Educação Física pela Escola de Educação Física aqui da URGS, a Federal do Rio Grande do Sul. Sou mestre em Ciência do Movimento Humano, faço hoje uma especialização em Técnico Desportivo, trabalho no Inter desde 2017, mas atuo no futebol e no futsal também desde a graduação, né? Então, é mais ou menos isso, eu acho. Há quanto tempo você está no Inter mesmo? Você colocou desde 2017? Desde 2017, é a 4ª temporada. Ah, perfeito. Show de bola. Então, pessoal, após essa breve apresentação aí dos nossos convidados, vamos para a parte principal aí, vamos colocar o tema em jogo. Diego, comece, por favor, com o tema aí sobre a importância e a evolução da preparação física na categoria profissional que você tem vivido aí nesse tempo que você tem de futebol, que já são alguns anos, né? São 15 anos, muita coisa mudou. Então, Marcos, eu acredito que a tecnologia ela acompanha o futebol e o futebol acompanha a tecnologia, né? Hoje a gente possui, dentro da Liga do Catar, câmeras espalhadas pelos estádios para haver a mensuração dos parâmetros físicos dos jogadores, né? Hoje a gente tem um sistema integrado de GPS que, em tempo real, a gente consegue avaliar as mensurações físicas dos jogadores em tempo real dentro do treinamento. E a gente tem utilizado as pulseiras de controle de carga. Então, a gente sabe quanto tempo o jogador tem dormido, quantas calorias vem consumindo durante todos os dias. Então, toda a questão de reposição e recuperação necessária para cada jogador a gente vem tomando. Mensurações dos trabalhos de controle de carga. Então, hoje, a preparação física ela vem acompanhando
toda essa evolução tecnológica para prover o máximo de informação de qualidade, não só uma informação quantitativa de números, como também uma reavaliação dos dados, né, dos números, com uma utilização prática para que a coisa seja mastigada para o seu treinador e ser utilizada de forma qualitativa. Show de bola. E você vê, quais são as principais mudanças que você vê da época que você começou com a operação física e de hoje, né? A gente sabe aí, enfim, mas passa para o público aí, quais são as principais diferenças que você vê na prática mesmo, no dia a dia? Cara, eu vivi a transformação da chegada da quebra do paradigma de quando chegou a periodização tática, onde foi um boom em 2010, 2011, foi um grande boom, que em 2006 ainda era aquela coisa que a gente chama de old school, né, que era a predominância dos trabalhos mais aeróbicos, das corridas contínuas, né, dos trabalhos de longa duração. Então eu vivi isso também e fiz muito isso, né? Não é demérito nenhum. Para ser sincero, às vezes eu acho necessário fazer também. Então acredito eu que isso é fundamental dentro da tua periodização, dentro da tua ideia de trabalho, dentro da colaboração que você tem junto ao seu treinador. Então, a minha adaptação em relação ao trabalho e a grande mudança que eu vi de 2011 para cá foi a ação do preparador físico como quase um assistente técnico, né? Com situações de jogo dentro dos trabalhos físicos, com uma assimilação muito maior dos parâmetros técnicos e táticos dentro da avaliação física, e a avaliação física tentando consolidar um trabalho único, né, e sistêmico para que a coisa funcione de uma forma homogênea. Entendi. Antes da Sueli poder complementar um pouco o que o Diego colocou, eu só vou pedir para o Diego, quando a Sueli estiver falando, de ligar o microfone, mas e lembrar para os nossos convidados e convidadas que podem mandar as perguntas, já tem até pergunta, que daqui a pouquinho, no momento das perguntas do público, nós vamos estar passando os convidados. Mas, Sueli, complementa um pouquinho aí, na sua visão, a importância que tem a preparação física no profissional e também essa evolução que houve, que vem ocorrendo nos últimos anos. Então, eu vivo uma realidade totalmente diferente da do Diego, né? Então, é por isso que se torna interessante, inclusive, essa conversa, para a gente acabar vendo os dois lados da moeda. Então, a tecnologia, para mim, ela ainda não chegou da maneira que chegou para o Diego, né? Mas não quer dizer que o nosso trabalho ele não tenha evoluído. Quando eu comecei a jogar, e eu já fui jogadora de futebol, né? Nós vivíamos num campo muito amador, muito o que a gente costuma chamar de várzea, né? E haviam poucos profissionais qualificados dentro dessa profissão, tanto como treinadores, como preparadores físicos. Então, aos poucos, a profissionalização foi chegando no futebol feminino. Se a gente for para pensar, a modalidade é muito nova ainda. Apenas em 96 que ela apareceu nas Olimpíadas, sem falar as Copas do Mundo, que são muito recentes também. Mas ainda assim, o futebol feminino está sofrendo uma evolução constante e a passos largos agora, o que por muito tempo não aconteceu. Então, eu, como profissional de educação física, eu sou o exemplo dessa evolução, né? Antigamente, como eu citei, eram poucos os profissionais qualificados que trabalhavam dentro dessa seara, né? Então, eu não tenho aporte de GPS, de câmeras, eu utilizo o máximo que eu consigo da tecnologia via internet, enfim. Mas eu concordo muito com o Diego quando ele fala que hoje o preparador físico, ou a preparadora física, no meu caso, eles se tornaram praticamente assistentes técnico-táticos do treinador, né? E eu me vejo muito assim, então eu acredito que essa tenha sido uma das grandes evoluções que eu consigo palpar, né? Eu acredito que a tecnologia ela está chegando para nós do futebol feminino, e está chegando aos pouquinhos. Hoje a gente já consegue utilizar algumas coisas, mas ainda não num patamar e num nível como o futebol masculino. Mas eu acredito que a grande evolução do papel do preparador físico é a importância que ele ganhou
ao decorrer desses anos, né? Antes era aquele cara que botava para correr e se pensava só em condicionamento físico e se o time não corre é culpa do preparador físico, e hoje a gente vê que não é isso, né? É muito além disso. A condição e o condicionamento do atleta ele envolve diversos fatores que não envolvem somente o preparador ou a preparadora física. Então, nesse sentido, eu enxergo essa evolução e tem evoluindo bastante. A Sueli, você colocou aí a questão você citou até o patamar, então eu vou citar diretamente o termo que ficou famoso pelo do Flamengo, mas assim, quando o Diego coloca, você também reforça que o preparador físico se torna auxiliar técnico, eu acho que também pela questão de entender o modelo de jogo, né, o tipo de marcação, o tipo de posicionamento, assim, se é um jogo mais intensivo, se é um jogo mais marcação, linha alta, enfim, algo que nesse sentido tem que ter conhecimento, senão faz o que você colocou, que antigamente era só o correr. Eu, quando fui atleta, mas foi só até o sub-15, você talvez, o Diego já foi até o profissional, né? O Diego foi até o profissional, não foi, Diego? Sim, joguei 1 ano de profissional. Então, a gente corria em volta do campo, corria em volta do quarteirão, subia a arquibancada e descia, e lá na Portuguesa, quando eu joguei, chovia, ferrou, era arquibancada certo, subir e descer, e ao subir os andares da arquibancada, você tinha que saltar 10 vezes o mais rápido possível, enfim. Tantos joelhos ficaram aí pelo caminho, né? Enfim, mas é isso, faz parte da evolução, né? Faz parte do processo, e eu acredito que essa questão da integração dos conhecimentos da comissão técnica cada vez maior, e por isso que o fisiologista, né, o analista de desempenho se tornam cada vez mais importantes nesse auxiliar o treinador no seu modelo de jogo, na sua forma de jogar. E aí, Sueli, fala um pouquinho da diferença que você percebe, né, as principais diferenças da preparação física no profissional para as categorias de base, por favor. Então, né, nas categorias de base, principalmente no futebol feminino, eu vou falar com relação à realidade que eu vivo, né, o contexto que eu estou inserida. As categorias de base no futebol feminino, elas são ainda mais recentes do que o futebol feminino, né? Agora que se está tendo uma profissionalização, não quer dizer que não existiam, só que eram muito limitadas e poucas as categorias de base que a gente conseguia identificar nos clubes, né? Principalmente nos clubes que a gente chama de camisa. Então, hoje existe um investimento desses clubes na formação da jogadora, na formação da atleta mulher como jogadora de futebol. E agora a gente já consegue distinguir essa diferença. Então, a base acaba atuando muito mais na formação dessas atletas, né? E não tem aquele caráter ainda, e eu espero que um dia tenha, de vender jogadora, de ganhar dinheiro com a jogadora. Eu acredito que a gente está indo por esse caminho, mas nós ainda não vivemos essa realidade, o que acaba influenciando nos ensinamentos, na aprendizagem, na intervenção do professor. Então, essa questão mais cultural que eu vejo como grande diferença, sim, né? Então, hoje não, né? Mas eu acredito que daqui a uns 5 anos eu consiga ter menos dificuldade do que eu tive há 5 anos atrás na jogadora que chega em mim sem base. E isso é muito significativo, porque eu acabo perdendo entre aspas, né, um tempo que eu poderia estar evoluindo muito mais determinada valência ou determinado comportamento, ensinando aquela jogadora a se comportar, ensinando aquela jogadora a se movimentar da forma mais eficiente, da forma correta. Então, a gente acabou misturando muitas coisas durante muito tempo entre profissional e base. Antigamente, e quando eu comecei a jogar, vou citar de novo esse exemplo, com 15 anos tu fazia parte de uma categoria profissional. Não existia categoria de base. Então, eu vou conseguir identificar a diferença e o quão significativo está sendo essa formação da base daqui a uns 5 anos, daqui a uns 10 anos, que vai fazer mesmo que eu vou conseguir mensurar e trabalhar com essa questão, sabe? Sim, sim. A gente sabe, nas lives que nós viemos fazendo aí sobre futebol feminino, inclusive, foi colocado bem isso, né? Essa questão da importância da base, até para que a gente possa ter no feminino adulto já menos lacunas e menos
etapas a ser feitas que o masculino hoje já tem, né? Enfim, já tem um processo histórico. É claro que a gente, quando pega até a base, inclusive, quando eu vou passar para o Diego, a gente também tem as lacunas vindo, e nós somos profissionais de educação física, vindo da professora da educação física escolar, que deveria trabalhar o desenvolvimento motor desde criança, e que, na verdade, infelizmente, muitos colegas dão só o rola-bola, então acaba não fazendo o desenvolvimento motor. E, claro, que na base, quando a gente chega no campo, no futsal, a gente consegue trabalhar isso, e aí diminui um pouco também o profissional. Mas, Diego, passa aí, você que vivenciou na base e profissional, as principais diferenças, que a gente tem aí o anseio de muitos pais, inclusive, que querem repetir o treino do profissional para as crianças, enfim, a gente vê vídeo aí de criança fazendo igualzinho o treinamento dos adultos e que está preocupado com a quarentena e tudo mais, enfim. Quais são as principais diferenças aí da base e do profissional na preparação física? Então, Marcos, eu já estou trabalhando no profissional já há algum tempo, né? Então, e vivi também 4 anos dentro do Flamengo, na base, no Sub-20 do Flamengo. Trabalhei com excelentes jogadores, excelentes profissionais. Tem muitas diferenças e, ao mesmo tempo, nem tantas. Eu acho que vai de acordo também com a maturação sexual do adolescente, vai de acordo também, pelo que a Suelen falou, a fundação que ela tem, né? A formação que ela teve até chegar à tua mão. Então, acho que, como professor, né, como não só um preparador físico, mas como um professor, você tem que entender a individualidade de cada atleta. Eu não posso chegar, porque não é uma receita de bolo, eu não posso falar que um jogador de 15 anos não pode fazer um agachamento. Ou ele não está recomendado a fazer esse tipo de exercício. Eu prefiro conhecer a história do jogador, eu prefiro fazer as avaliações pertinentes. Aqui, no caso, a gente usa a FMS para fazer a questão da avaliação mecânica do movimento e dos exercícios, e a partir dessa avaliação a gente gerar progressões e regressões para cada um, para atender a individualidade de cada jogador, né? Então, não existe uma receita a partir de qual idade ou qual é a diferença. Eu acredito muito que no juvenil, que é uma categoria completamente distinta, porque você tem jogadores extremamente maturados e tem jogadores que não estão nem um pouco maturados, né? É uma categoria talvez a mais desafiadora, que você talvez tenha que dividir grupos para que você alcance um resultado homogêneo. Porque se você expõe jogadores de uma certa forma não maturados para aquele tipo de exercício e com a fundação consolidada de movimentos não tão preparados, você dá um tiro pela culatra. Em vez de você ter um aumento de performance, você tem um resultado prejudicial à performance do atleta, gerando lesão, ou até mesmo uma incapacidade do jogador render o que ele pode render nos treinamentos por conta de uma sobrecarga, né? Então, eu acredito muito na questão de uma avaliação individual para você gerar uma definição do que vai ser feito dentro do trabalho e de acordo com onde você tem o seu grupo em mãos. O que a Suelen falou é pertinente também aqui. Eu trabalho no profissional, numa liga profissional, porém, aqui no Catar, os jogadores de base passam treinadores do mundo inteiro aqui. Então, tem croata, tem iugoslavo, tem argentino, e os caras têm culturas completamente diferentes de treinamento. Então, há 2 anos atrás, quando eu voltei para o Catar, eu estava em Dubai e vim para cá, fui fazer treinamento funcional, eu estou falando de 2018, os caras nunca ouviram falar em treinamento funcional. Eu botei os caras para fazer aquecimento com borrachinha, né, com a mini band. O cara fala assim, cara, que isso, cara? Você está inventando. Você está fazendo mini band no aquecimento de jogo, você está inventando. Enfim, aí depois eles começaram a ver Champions League e falaram, pô, coach, caraca, eu vi os caras do Manchester City usando band. Aí acreditam, porque o cara do Manchester City fez, aí eles acreditam. Mas aí eu começo a mostrar, olha, eu usava mini band no Flamengo em 2011, os juniores do Flamengo. Eu usava treinamento funcional em 2011 e tomava vaia no Flamengo. Tem gente que vai estar vendo essa live aí e vai lembrar disso, mas não vou falar nome, não. Tem gente que eu usava GPS. Eu morei nos Estados Unidos, então quando eu voltei para o Brasil, eu levei uns GPS pequenininhos que eram usados para esqui.
Então, na verdade, não era uma coisa muito para mensuração. Os dados que o GPS me dava era distância total percorrida e velocidade máxima alcançada. Era o que eu tinha. Mas era o que eu tinha. Então, em 2011, eu tentava usar o GPS para me ajudar, para me dar uma direção, entendeu? E eu ouvi muitas críticas em relação ao GPS. Muitas críticas. Isso não serve para nada. Isso aí é para vender peixe. Isso não faz nada. Que não sei. Eu vou botar o GPS no meu peixinho dentro do aquário para ver quanto tempo ele nadou. Só que hoje, a evolução do esporte, essas mesmas pessoas não vivem sem o mesmo GPS. Não vivem sem o treinamento funcional. Né? Eu não estou defendendo que não dá para trabalhar sem GPS. A Suelen está provando que dá e eu sei que dá. Né? Eu não estou dizendo que se você não fizer treinamento funcional, você está errado ou você está contra a maré. Você pode fazer... Eu acho que existem vários caminhos para você atingir o mesmo objetivo. Só que você tem que acreditar e tem que ter bases que comprovam a tua ideia, né? O teu conceito de trabalho. Porque a partir do momento que você sabe, domina o que está fazendo, as pessoas de sua volta, elas percebem isso. E elas compram o seu trabalho, elas compram a sua ideia. Então, acho que esse é o grande diferencial do preparador físico. Independente do que você usa. Se o cara não está usando arquibancada, mas os caras que estão com você acreditam que o que você está fazendo tem um propósito, velho, vai funcionar. Mesmo o meu treinamento funcional, mesmo o meu GPS. Mas se o cara que está do outro lado acredita mais no preparador físico dele, acredita mais no treinador dele, isso tudo, futebol não é uma verdade absoluta. Você sabe disso, a Suelen sabe disso, o pessoal que está ouvindo a gente sabe disso. Quando o cara compra o barulho, quando a gente diz, né, que o jogador compra o teu barulho, acabou, velho. Você vê que muita gente critica o Simeone no Atlético de Madrid, ele e o Prof. Ortega, mas, cara, quando os caras botam para trabalhar, eles batem de frente com o Barcelona, com o Liverpool, com o Bayern. E em relação ao que os caras fazem, né, hoje, graças a Deus, a gente tem internet, a gente tem acesso aos treinamentos do que o Atlético de Madrid faz, o que o Real Madrid faz. E, cara, são treinamentos, de uma certa forma, que vão um pouco na contramão da história, né? Os caras ainda não são tão sistêmicos, são um pouco mais analíticos. Mas, velho, funciona. Quando chega contra o Barcelona lá, é pau a pau, entendeu? A coisa é muito nivelada. Então, hoje eu não gosto de falar o que é certo, o que é errado, porque hoje o que eu estou falando aqui, se eu ver essa live daqui a um ano, eu falo, olha que bobão, no treinamento funcional. Hoje eu acredito muito no treinamento funcional. Hoje já tem 10 anos que eu trabalho diretamente com o atleta, fazendo trabalho funcional. Hoje eu vejo, Diego, você vê diferença na força dos atletas? Vejo, sem dúvida nenhuma. Mas o que eu vejo de mais interessante é o nível de prevenção de lesão que eu consigo alcançar dentro do meu treinamento funcional. Hoje eu voltei para o Catar justamente porque quando eu trabalhei aqui em 2018, a gente trabalhou a temporada inteira e não houve uma lesão muscular. Então eu voltei para Dubai, porque quando eu trabalhei em 2014 até 2018, a gente ficou lá 4 anos sem lesão. Então, quando eu estava lá e os responsáveis pelo clube descobriram que eu ainda estava em Dubai, eles fizeram contato para eu voltar. Então, quando eu voltei no clube hoje, a minha realidade que eu peguei, foi mais ou menos o que a gente conversou anteriormente com a Suelen, eu peguei jogadores que não estavam fazendo treinamento funcional, que não tinham uma fundação, e eu não tinha tempo para trabalhar. Eu cheguei numa terça-feira e a gente tinha jogo na sexta. Então, eu fui incorporando treinamento funcional, eu fui incorporando, fiz o que a gente chama de baseline, né, que é o básico do exercício, e fui começando todo mundo na regressão. E aí, gradativamente, sem pressa, porque, cara, eu vou falar para você que eu vou aumentar o nível de força dos atletas dentro de competição, é uma mentira. É uma mentira, porque são jogos de 4, 5 dias. O que eu tentei fazer com o treinamento funcional era prevenir o máximo de lesão possível. E, graças a Deus, hoje, se você me perguntar quantas lesões musculares vocês tiveram depois que você voltou, eu não sei se é só o treinamento funcional. Talvez, papai do céu, nenhuma. Nenhuma lesão muscular. E que são jogos que de 4 dias, de 5 dias.
com jogadores sem a fundação, né, que é a fundação para a pré-temporada, durante a pré-temporada, o treinamento de força, as bases fisiológicas. Então, esse é, na minha opinião, um dos maiores desafios do preparador físico. Eu acho que o preparador físico, primeiramente, ele tem que se adaptar ao treinador. Você vai trabalhar com um treinador que ele gosta da periodização tática. E daqui a 2 semanas, você perdeu 2 jogos, manda o teu treinador embora e chega um treinador louco que fala assim, preparador físico não toca em bola. Não toca em bola. Então, eu já vivi os 2 lados da moeda aqui, por várias vezes, e o engraçado, acredite ou não, eu vivi isso, infelizmente, na mesma temporada umas 4 vezes. Então, a pré-temporada foi com um cara old school, né? Que não tem nada de errado com old school, não me entenda, não me interprete mal. No meio da temporada veio um cara completamente sistêmico, um cara, porra, com ideais de jogo, modelo de jogo lindo, a coisa não encaixou a tempo, tiraram o cara, veio um cara old school, e no final veio um cara completamente sistêmico novamente. Enfim, eu acho que fugi um pouquinho da tua pergunta, mas eu acho que os desafios do preparador físico hoje, tanto da base como do profissional, é você ter assimilação da onde você está trabalhando, os níveis de jogadores e, principalmente, tentar ao máximo individualizar os treinamentos. Individualização, para mim, é primordial, sendo do sub-13 até o profissional. Essa é a grande verdade. Porque, principalmente quando você trabalha com a base, você precisa saber o nível maturacional do seu jogador. Você precisa saber qual é o histórico de treinamento de força que ele tem, qual é o parâmetro, o padrão de movimento que ele tem. E aí, a partir disso, você individualizar. Pô, Diego, mas eu tenho 30 jogadores na base, como é que eu vou individualizar? Individualiza e dividir por grupo. Então, os caras que estão no nível 1 são esses 4, 5, 6. Os caras que estão no nível 2 vão estar aqui 4, 5, 6. E aí, os caras que estão mais avançados, você não precisa ter tanto atenção como você tem os caras da base. Você está me entendendo? Então, eu acho que o grande lance do preparador físico é ter o feeling, né? Ter a sensibilidade de você tentar individualizar ao máximo. Eu acho que esse é o grande lance. E, Diego, você colocou aí, eu tive a experiência de fazer a observação da licença B da CBF, lá no Inter e no Grêmio, né? Fugiu o nome agora do supervisor do Inter que deu a aula e que eu consegui a oportunidade de fazer. Não, é com A. Qual o nome aí do supervisor do masculino? Sabe, Sueli? Eu vou lembrar o nome dele. Enfim, eu vou lembrar o nome dele. E aí, eu tive a oportunidade de ver lá e pintou até uma brincadeira. Você colocou a questão de dar o funcional, uma brincadeira que a gente estava assistindo e o preparador físico falou, pô, eu só tenho, eu não vou lembrar agora, meia hora, sei lá, só tenho 45 minutos. Aí o Jorginho daqui da Portuguesa falou, pô, quem dera eu tivesse esse tempo com o meu treinador. Eu vou dar funcional, meu treinador fala, pô, tá maluco, pô? Vambora logo, pô, bola logo. Aí o treinador falou assim, viu? Eu sou bonzinho ainda. Eu não te dou esse tempo aqui. Aí você está reclamando, viu? Lá na Portuguesa da Ilha, nem esse te dão. E aí eu te pergunto, o teu treinador aí, os treinadores que você passou, né, um diferente do outro, como que foi essa entrada? Foi bem rapidinho. Você tinha tempo para fazer isso? Como que é a resistência dos treinadores em relação ao funcional e o tempo que você tem? Então, cara, eu tive treinadores que ele priorizava o treinamento de força. Ele priorizava o trabalho funcional. Ele priorizava a prevenção de lesão. Então, ele falava assim, quanto tempo você precisa? Como também tem treinadores que falam, olha, Diego, você quer fazer treinamento de força, treinamento funcional, você precisa trazer os jogadores 30 minutos antes do treino e eles fazem os trabalhos. Qual é o jeito que eu acho que funciona melhor? Dentro dos 3 primeiros meses da temporada, eu vou criando os níveis de trabalho, né? Vou vendo as progressões para cada jogador, vou individualizando. Aqui eu uso o programa da Exus, né? Vou fazer uma propagandazinha aqui, que é o Bridge, que é um aplicativo em que eu consigo mandar os treinos para os jogadores pelo aplicativo. Então, o jogador, assim que ele acorda, ele me diz como ele dormiu, qual é o nível de dor muscular que ele está, como ele está se sentindo, de 0 a 10, como ele se sente. Então, quando o cara acorda, isso é difícil de implementar, porque
é uma questão cultural, é uma quebra de paradigma. Mas, enfim, o jeito que eu gosto mais de fazer é o seguinte: eu chego no clube 2h30 antes do treino, eu monto, né, os trabalhos que são feitos, e aí, ao chegar ao clube, o jogador, geralmente aqui os jogadores chegam com 30 minutos ou 1 hora de antecedência, depende do treinador, eles vão direto ao vestiário, trocam de roupa e já vão para a academia, e eles fazem os exercícios pertinentes. Por dia, mas os caras fazem todo dia. Todo dia. Que seja uma ativação, que seja um trabalho de propriocepção, que seja... Porque eu costumo falar, é uma coisa engraçada, que prevenção que você faz todo dia não é prevenção, é sobrecarga. Né? Só que eu tento fazer prevenções de formas diferentes. Né? 2 dias na semana a gente faz o trabalho de força, 1 dia na semana a gente faz um trabalho de pliometria, 1 dia de semana a gente faz somente a prevenção. Então, por exemplo, se eu sei que o Marcos Menezes tem problema no joelho, a gente faz os trabalhos pertinentes à lesão dele que ele teve no joelho. Se eu vejo que a Suelen teve um problema no tornozelo, a gente faz os trabalhos pertinentes para melhorar a amplitude de tornozelo dela. Então, a gente vai tentando individualizar todos os dias e 2 vezes na semana a gente faz os trabalhos de força 30 minutos antes do treino começar. Então, basicamente, é assim que a gente faz. Sim, sim. Sueli, como que é aí no feminino? Você trabalha com funcional, você tem esse tempo, e já entrando um pouquinho, e aí você já pode entrar, já na sua fala, já pode entrar na questão do que você vê de pró e contra a periodização sendo utilizada no treinamento físico. Então, eu me identifiquei muito com a fala do Diego, na verdade, porque são metodologias muito parecidas aqui, que eu utilizo, que a comissão técnica utiliza. Enfim. Eu tive 2 experiências aqui com treinadores diferentes, né? Uma treinadora e um treinador, e eu sempre tive muita abertura com ambos, independente do estilo de cada um. Então, eu sempre tive muita liberdade com relação a imprimir o meu trabalho, né? E sim, eu utilizo muito treinamento funcional. Basicamente assim a base da metodologia que eu utilizo aqui. Faço treinos de musculação também, mas como são meninas que por muitas vezes e muitas delas não tiveram os estímulos necessários anteriormente, muitas não tiveram base, foram jogar direto no profissional, estímulos e demandas do futebol profissional, muitas delas pularam muitas etapas. Então, eu tive por obrigação, né, porque é algo que eu gosto muito, eu tive que implementar o treino funcional como base da minha metodologia para que eu tivesse ganhos futuros, né? Então, com relação à percepção corporal, com relação à qualidade do movimento, amplitude de movimento, muitas não tinham nem noção do que era isso, né? E a gente veio com essa metodologia de aprendizado educacional, né? De educação corporal, eu diria, para depois conseguir implementar níveis mais altos de treino de força, de pliometria, de potência. Então, por vezes, eu tive que escolher uma coisa ou outra. E eu sempre escolhi pela qualidade de movimento. Sempre escolhi pela funcionalidade do corpo. E hoje eu colho os frutos com relação a isso. Hoje eu tenho atletas muito mais eficientes, né? Que tem um ganho muito maior do que se eu tivesse pulado essas etapas. Então, eu esqueci a tua segunda pergunta, Diego, Marcos, desculpa. Seria os prós e contras da periodização no treinamento físico. Então, né, e daí eu vou na direção da fala do Diego ali, que isso também depende muito do treinador que tu trabalha, né? Com alguns treinadores, tu vai ter aquela liberdade e aquela proximidade grande de estar participando diretamente da periodização tática, né? E que tu vai conseguir encaixar a tua periodização física na periodização tática dele, e por vezes tu não vai conseguir fazer isso, né? Eu acho de grande valia essa periodização, mas
por vezes a gente não consegue aplicar o que está na teoria ali no livro. E eu digo assim, com relação ao meu contexto de trabalho, nós temos uma tabela do Campeonato Brasileiro Feminino que eu tenho uma semana o jogo domingo, outra semana o jogo domingo, na próxima semana é domingo, quarta, aí eu tenho 2 semanas que eu não vou ter jogo. E eu não tenho esse modelo em nenhum livro, sabe? Então... Nem o livro trabalhou esse modelo. Que me diz aí, né, que livro que tem esse modelo da tabela do Campeonato Brasileiro Feminino. Então eu tenho que me adaptar a essa tabela com o meu conhecimento, com o conhecimento da minha comissão, para que a gente consiga aproveitar da melhor maneira as nossas sessões de treino. Então, eu sou a favor, claro, de uma periodização organizada, mas nem sempre consigo fazer, porque a realidade do futebol feminino ela acaba sendo outra. E eu não digo nem do futebol feminino, né? Do futebol em geral. Ela muitas vezes acaba sendo outra do que a gente vê na teoria. E achei perfeita a fala do Diego com relação ao feeling, com relação aos teus atletas, né? As tuas atletas. E eu vou nessa direção também, porque foge, às vezes, do nosso controle teórico o comportamento do teu atleta. Pô, se ela não quiser fazer, se ela não tiver confiança, principalmente no meu trabalho, ela não vai fazer, ela não vai executar aquilo da melhor forma. Então, acho que o grande segredo, na verdade, é ganhar a confiança dos teus atletas para que eles acreditem na tua metodologia de trabalho, porque a tua metodologia de trabalho vai funcionar, né? Nós acreditamos que vai funcionar e elas precisam acreditar também. Então, eu acredito que é mais ou menos isso, assim. Eu levo em consideração a periodização, mas por muitas vezes eu não consigo aplicar na prática. Entendi. E aí você colocou uma coisa importante, né, a questão que o Diego já tinha colocado, você reforçou, do atleta comprar a ideia, né, Diego? Né? A ideia que a gente diz é entender que ela é importante. A gente estava batendo um papo lá com o Diego antes sobre a questão que ele via de alguns treinamentos, enfim, e depois você colocou a questão do funcional, quando os seus atletas viram que tais equipes faziam, opa, então acho que funciona. Então, se ele não acredita, você pode vir com o treinamento melhor possível que não vai funcionar. E aí você até meu exemplo aqui na Portuguesa, era eu treinando no Sub-13, e aí eu falei, caraca, como que eu vou fazer essa parte da complementar, de preparação física, enfim, toda essa questão que não só técnica e tática, né? E aí eu comecei a tentar dividir por grupo, como o Diego colocou, eu dividi meus grupos por posição, lateral com lateral, zagueiro com atacante, meia com volante, e tentando desafiá-los nos treinos de tiro, nos treinos de explosão, nos treinos de resistência, colocando, o atacante vai ter que superar o zagueiro vai ter que superar o atacante, enfim, o lateral direito vai ter que superar o lateral esquerdo. Enfim, tentei colocar alguma coisa neles para eles entenderem que seria importante. E aí, no final do semestre, lá veio um amigo meu fazer uns testes como apoio, falou assim, cara, teus jogadores melhoraram muito em relação a isso. O teu feijão com arroz está funcionando. Eu falei, pô, muitas vezes é melhor fazer o feijão com arroz e ser gostoso do que tentar fazer uma comida lá com caviar e ser uma porcaria. Então, assim, o principal é o atleta comprar a ideia. Nós, inclusive, fomos campeões contra o Vasco no torneio que nós disputamos. Então, assim, que não é fácil ganhar de um time grande, né, na categoria de base. Muito difícil. Enfim, e eu vi isso, foi muito legal, porque acho que é retrato que vocês colocaram, né? Comprar a ideia e o feeling com os jogadores. E, Diego, ela colocou da realidade do futebol feminino. Você colocou também um pouco sobre sua realidade aí. Coloca os prós e o contra, claro, baseando no que você vive de futebol aí no mundo árabe, de implementação da periodização, que depende, claro, do treinador, depende do campeonato, mas coloca na sua visão os prós e os contras. E, pessoal, pode continuar mandando perguntas que eu estou separando aqui. Já tem do Luiz Felipe, do Márcio, da Michele. Pode continuar, que a gente vai separando aqui as perguntas. Então, Marcos, com relação à periodização, como eu já te falei, eu acho que o futebol é um esporte mais complexo em relação à periodização, porque, como a Suelen falou muito bem, não tem nada no livro onde você tem, talvez, 2 jogos numa semana, ou 3 jogos numa semana quase, né? Eu já tive 3 jogos em 8 dias, e jogos assim, um no Irã, um em Dubai e outro no Iraque. Porra, e viagens, imigração,
e tempos de aeroporto. E, cara, então eu acredito o seguinte, eu acredito, aqui a gente tem um tempo para fazer uma pré-temporada. Aqui a gente tem, em lugar nenhum, pelo menos no Brasil não tinha, não posso falar que em lugar nenhum no mundo, porque eu ainda não trabalhei em Japão, na China, mas aqui a gente tem quase 2 meses de preparação. A gente vem para cá, faz todos os testes físicos pela Aspire, que é um centro de excelência de esporte aqui. A gente fica, todos os exames médicos, a gente fica aqui em torno de 15 dias, vai para a Europa, porque aqui fica um calor descomunal, coisa de 55 graus, 50 graus. Então, a gente fica 30 dias na Europa, trabalhando de manhã e de tarde, controlando toda a questão de alimentação e nutrição. Quando a gente retorna da Europa, a temperatura ainda está alta, está uma sensação térmica de 42, 44. Então, é um dos motivos pelo qual a gente treina às 10 da noite. Tá mais fresquinho, né? 42 graus. A Sueli ficou assim, desesperada. A Sueli ficou desesperada, porque o mais calor lá no sul é 30. É um choque muito grande mesmo. Então a gente tenta consolidar uma fundação para o resto da temporada, dentro da pré-temporada, porque a gente tem bastante tempo, a gente tem 2 meses praticamente de pré-temporada, então é um momento em que a gente tenta consolidar, e como eu costumo falar, dentro da temporada eu tenho 23, 24 jogadores, então eu tenho 2 periodizações dentro do mesmo grupo. Eu tenho 11 jogadores que jogam e 11 jogadores que não jogam. Então, a minha periodização para os 11 que estão no banco não é a mesma para quem joga. Então, periodização no futebol, você tem que assimilar que você tem 2 grupos. E os caras que estão de fora provavelmente vão terminar a temporada jogando. Então, tem que ter toda a assimilação de carga e individualização de trabalho de carga ao mesmo tempo para você tentar tornar um grupo homogêneo e forte, né? Existem clubes que criam estratégias de fazer jogos amistosos para os jogadores que não estão jogando. Tem treinadores que não gostam. Então, o preparador físico tem que se ajustar aí e tentar criar 2 modelos de periodização ou de manutenção de carga durante a competição, para que você possa possibilitar que os seus atletas se tornem praticamente no mesmo nível, né? Hoje em dia, você vê... antigamente era muito mais difícil você ver isso, mas jogadores que ficavam 2, 3 meses sem jogar, porque estavam no banco, jogam um jogo e com 15 minutos do segundo tempo sentem cãibra. Rapaz, se isso acontece aqui hoje, nego, me mata. Porque eu tenho GPS, eu tenho câmera, eu tenho hidratação, eu tenho nutricionista, eu tenho... Então é fundamental. Às vezes, eu brinco que eu dou mais atenção para os caras que estão no banco do que os caras que estão jogando. Porque os caras estão jogando. O condicionamento vem do jogo, Marco. A grande verdade é essa. Eu posso treinar o que for, mas quando botar para rodar lá, se o cara não está cumprindo o modelo de jogo do meu treinador, o cara sai e acabou e entra outro. Mas os caras, conforme vão jogando, eles vão cumprindo com o que o treinador manda. Isso é fato. Mesmo não tendo a pré-temporada de 2 meses, isso vai acontecer. Os que jogam mais vão estar mais adaptados a fazerem aquilo. Ou seja, a minha preocupação maior é para os caras que não estão jogando. Como os caras que estão jogando, né, são os titulares, eu não gosto de falar titulares, mas os jogadores que atualmente estão jogando, a minha preocupação é controle de carga. Então, quanto menos machucar, melhor. Então, quer dizer então que quanto menos treinar é melhor? E não. Dependendo da situação, sim. Mas eu entendo também que o destreino aumenta o risco de lesão. Então, eu gosto bastante de assimilar. A pré-temporada, ela me ajuda em relação à periodização, porque eu consigo ter todos os parâmetros físicos dos jogadores, então eu tenho meus 100% de cada jogador. Então, de uma forma talvez empírica, mas que vem da sensibilidade, do feeling que eu tinha falado, eu começo a estipular, olha, na segunda-feira a gente tem que trabalhar 60% desse jogador, 90% desse, 70% desse. Isso quer dizer que é uma distância total X, isso quer dizer que talvez seja uma distância em alta intensidade Y, isso quer dizer um número de acelerações dessa, um número de desacelerações dessa. Então, eu vou criando um esboço individual de cada jogador e, ao mesmo tempo em que a gente vai trabalhando e treinando, o analista de desempenho me chama e fala, Diego, o Marco já deu o objetivo alcançado, né, que a gente queria, o parâmetro físico alcançado, ele já está alcançando.
Aí eu falo pro treinador, é importante ele continuar? Não, Diego, pode tirar. Eu tiro. O treinador fala, Diego, não, ele tem que ficar até o final. Então eu já vou tirando alguma coisa, ou no dia seguinte eu já vou estabelecendo uma nova estratégia de recuperação. Então, a periodização hoje, para mim, ela é fundamental na fundação da pré-temporada, da temporada em si, e aí a questão da assimilação e avaliação dos dois grupos que jogam e o que não jogam, para criar um grupo homogêneo. Legal. E aí, Diego, dando entrada no próximo tópico, que seria sobre a importância, né, e essa integração da fisiologia junto à preparação física, né, que a gente sabe que a fisiologia, no período histórico do futebol, é recente, e aí alguns até colocaram no licenciar lá que a fisiologia seria a preparação física mais especializada, assim como o analista de desempenho, o auxiliar técnico mais especializado, algo mais, né, específico. Enfim, coloca lá no bate-papo de bastidor, né? Enfim, mas coloca pra gente a importância e essa integração da fisiologia na preparação física profissional, por favor. Então, infelizmente, aqui eu não tenho um fisiologista, né? Eu tenho um analista de desempenho, eu conversei com você antes da live começar. Aqui a federação, ela disponibiliza um analista de desempenho que pertence à federação, ou seja, todo treinamento, o treinador da seleção profissional tem acesso a todos os treinamentos de todos os clubes, né? As filmagens dos treinamentos e da performance, né, dos dados de GPS do jogador. Automaticamente, acabou o treino, os dados vão para a federação e o treinador do iPhone dele, ele abre lá, ele consegue ver jogador por jogador quais os níveis, o que eles estão fazendo, o que estão treinando. Então, tem um controle muito, muito interessante aqui em relação a isso. Agora, com relação à fisiologia, aqui a gente não tem um fisiologista, né? Isso fica muito a cargo dos clubes. Eu já fiz pedidos de trazerem fisiologistas para cá, eu acho que é um plus, eu acho que é um algo a mais. Eles gostam muito do analista de desempenho e deixam a cargo do analista de desempenho a função do GPS, né? Como eu falei, aqui, no início da temporada, da pré-temporada, existe uma avaliação na Aspire, que é esse centro de excelência. No meio da temporada, existe uma outra avaliação e no final da temporada, né? Então, com relação às avaliações físicas, não fica a cargo de um fisiologista, e sim fica a cargo do centro de especializado em performance aqui do Catar. Com relação ao dia a dia de GPS e tudo mais, fica a cargo do analista de desempenho. Com relação à questão de controle de cargas, aí já fica muito mais a cargo do preparador físico, né? Tem preparadores físicos que não aceitam muito GPS, que preferem feeling, que funciona. Tem uns que não interpretam tanto os dados e querem só números. Então, o jogador que não correu 10 quilômetros não funciona para eles. Então, enfim, não é que está errado, não é que está certo. São formas diferentes de trabalhar. Então, hoje, o fisiologista, para mim, é um plus, é algo que faz a diferença, principalmente se esse fisiologista vê o futebol da mesma forma que você, né? Porque hoje, com a evolução, o fisiologista tem que entender que os parâmetros físicos estão associados às questões técnicas e táticas ao modelo de jogo. Então, agregar valores e a quantificação física, os fisiologistas, com certeza, né, se reinventaram para estar agregando valor dentro de uma comissão técnica. Porém, infelizmente, eu não tenho um fisiologista aqui no clube. Já são 6 anos que eu não trabalho com fisiologista. O último fisiologista que eu trabalhei foi o Pavanelli no Flamengo. Atualmente, o Pavanelli está na Flórida, acho que ele está no Orlando City. Cláudio Pavanelli. Entendi. E aí, no caso, você colocou, então há uma divisão do que seria do fisiologista, uma parte fica com o analista de desempenho, uma parte fica com você, que é da preparação física, né? Tanto a parte de carga para você e a parte mais de GPS e tudo mais com o analista, não é isso? E as avaliações físicas na Aspire, isso. Isso, e a avaliação física no centro de referência, de excelência. E você, Sueli, como é a questão aí no internacional e como você vê a importância do fisiologista, né, como integração na comissão técnica, na preparação física também
da equipe. Nossa, se o Diego no Catar não tem um fisiologista, imagina eu. Mas eu vejo um papel assim de suma importância, né? E acaba que a gente acaba tomando esse papel, né, de fisiologista, porque são duas áreas que se complementam e que se agregam. Então, aqui também, controle de carga comigo, controle de sono, ciclo menstrual, todas essas questões acaba que eu tenho que fazer, né, e vejo como necessário também, não me aprofundo muito em algumas questões, porque senão eu não consigo dar atenção para outras, né? Então, essa questão do ciclo menstrual, do sono, eu deixo superficial, porque daí eu consigo dar uma atenção maior no controle das cargas, e aqui, como nós não temos GPS, é muito com relação à percepção subjetiva das atletas, então tem que coletar o dado, aí analisar o dado, formar a nossa própria tabela, né? Então, nesse tipo de coisa, eu tenho que dar, nesse tipo de parâmetro, né, eu tenho que dar um pouco mais de atenção. Adoraria ter um fisiologista ou uma fisiologista, acredito que acrescentaria muito no meu trabalho, e principalmente, né, me tiraria uma carga muito grande de trabalho. E hoje a gente conta aqui com uma parceria de um grupo de pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que são nossos parceiros desde 2017, em que eles realizam juntamente comigo, né, e com a nossa comissão, as avaliações da pré-temporada, da intertemporada, do final da temporada. Então a gente tem esse aporte do GPAT, né, aqui da URGS, com relação às avaliações físicas, né? Então, eles fazem a coleta de dados, nós fazemos juntos, né? E aí eu faço a avaliação dos dados, e aí sim a gente delineia ali a caminhada da temporada. Eu acredito que, e espero um dia conseguir trabalhar com um fisiologista e que ele me tire um pouco da carga de trabalho que eu tenho hoje, mas eu acredito que seja possível fazer as duas coisas, por mais que seja, às vezes, bem complicado, difícil, e a rotina do futebol, ela é intensa, né? Assim como o Diego falou, um dia ele está no Irã, outro dia ele está em Dubai, no outro dia ele está no Iraque, e como é que a gente consegue encaixar nessa rotina muito louca, às vezes, essas questões, esses parâmetros fisiológicos, né? Então, às vezes, a gente tem que se virar nos 30. E por muitos anos, o fisiologista foi o preparador físico, né? Isso aí. Agora, estamos dividindo as funções com um fisiologista, com um analista de desempenho, mas quantas vezes o Diego teve que fazer scout em jogo, né? Quantas vezes eu precisei fazer scout em jogo? Então, que bom que está acontecendo essa evolução e que a gente está dividindo funções, porque sobra mais tempo para que a gente se aprofunde em outras questões, né? Você colocou a questão do deslocamento. O Diego colocou vários deslocamentos que ele faz, mas se for considerar de vocês aí só no estado, já é um deslocamento gigantesco, né? Jogar um time aqui, outro time lá, no Rio Grande do Sul, exato. O deslocamento. Se for a nível nacional, então, né? Então, assim, o teu aí é deslocamento de alguns países que o Diego faz, e você aí a nível nacional, a nível continente. Até batendo papo com o Kaique, que joga com o Diego, ele colocou que só para o aeroporto aqui você já gastaria 40 minutos para chegar no aeroporto, mais o que você vai demorar para se deslocar para outro estado e tudo mais. Então, assim, tem essa questão toda aí, e você colocou a questão da carga de trabalho seria diminuída. O Jorge Vidal, que da Portuguesa, colocou que ele também não tem fisiologista, e fica a sobrecarga, claro. Você quer dar excelência no trabalho, fica, isso é óbvio, pela rotina, até pela questão de acúmulo de funções. Quanto menor o clube, você tem mais funções para além daquela equipe, enfim, contribuir em outras questões. Mas não é só você e o Diego lá no Catar, né? O feminino como um todo tem essa dificuldade. O Flamengo, que é referência, o Celcinho, que estudou com a gente na FRJ, está como auxiliar técnico e preparador físico lá, disse também que ele é o preparador físico e o fisiologista, porque não tem também no feminino do Flamengo. E que tem uma estrutura minimamente hoje muito boa a nível de feminino, né? A nível nacional, a gente sabendo que
o feminino ainda vem evoluindo, tem muito a evoluir ainda, né? Então, o Celso colocou isso na live que a gente fez sobre análise de desempenho com a Michelle, que é da Conmebol, instrutora da Conmebol. Ele colocou essa questão também. E você também citou algo que eu acho que é importantíssimo, essas parcerias e convênios com a universidade, eu acho que poderiam ser ampliadas pelas federações, e aí talvez uma linha que o Diego tem lá, que você olhou para ele e falou assim, putz, igualzinho aqui no Brasil, né? A federação ter todo esse envolvimento e esse investimento na parte organizacional, né, de tentar interagir. E eu acho que as federações fazendo essas parcerias ajudaria muito o futebol a evoluir, né, e com convênios com as faculdades, que é o centro de conhecimento. Eu tive lá no trabalho com a FRJ há 4 anos, e eu acredito que o grande sucesso do nosso trabalho e ter tornado referência na época a nível nacional foi porque a gente conseguiu botar nutrição, fisioterapia, fisiologista, claro, tudo de forma voluntária, tudo de baixo para cima, ou vamos fazer porque a gente vai conseguir conhecimento, enfim. E aí a gente conseguiu ter uma estrutura muito boa, mas era pequeno, era um time pequeno, mas parecia que ser grande, né? Porque tantos profissionais. Sim, nós iniciamos o projeto aqui com muitas parcerias, né? Então, era a parceria da URGS com relação às avaliações físicas, era a parceria da Uniriter com relação à nutrição, e assim a gente foi indo, formando uma comissão técnica, tanto é que dentro dessa parceria da URGS, desse grupo de pesquisa, saiu um nosso auxiliar de campo, que seria o meu braço direito, assim, e da parceria com a Uniriter, outra universidade, saiu a nossa nutricionista, né, que hoje é funcionária do clube. Então, muitas pessoas fizeram muitos trabalhos voluntários em prol da evolução do projeto aqui do Inter, e hoje tomam uma posição de referência, né? E falando em referência, eu tenho o Celso e o Saulo lá do Flamengo como referências para mim. Eles são excelentes profissionais, né? Então, muitas às vezes, dos processos, dos protocolos que nós utilizamos aqui, eu trouxe deles, né? Então, são referências para mim. Então. Legal, bom saber disso. Diego, vamos entrar aqui nas perguntas, e aí eu vou perguntar isso para você diretamente. A Sueli vai poder complementar, claro, que depois tem uma específica para ela, mas o Luiz Felipe, ele disse que é preparador físico e não teve oportunidades ainda em clube grande. E aí ele pediu conselho, e você que já rodou aí, né, alguns grandes clubes no Brasil e também agora no exterior, qual o conselho que você poderia dar para que ele conseguisse ter essas oportunidades, claro, além das atualizações e cursos constantes que ele busca fazer? Então, Marcos, eu acho que o grande lance é estudar sempre, velho. Eu acho que é o grande diferencial hoje dentro do futebol, o profissional que é capaz de utilizar bem na prática o que ele é bom na teoria, né? Porque, ao mesmo tempo, se você for muito bom na prática e não ter a teoria, não ter o conteúdo para proporcionar, eu acho que quando você quer uma coisa e você faz de tudo para conquistar essa coisa, o universo conspira a teu favor. Essa é a grande verdade. Então, eu acredito nisso. Eu venho de uma família em que eu costumo brincar, né? Meu pai é eletricista e minha mãe é dona de casa. Eu não tenho ninguém que joga futebol na minha família. Então, quando eu estava na UFRJ, as pessoas ficavam brincando, cara, por que você está indo fazer 2 faculdades, fazendo nutrição na UF, educação física na UFRJ? Eu não via as pessoas da faculdade, eu saía correndo de uma faculdade para outra, sem carro, de ônibus, indo para um lado e para o outro, porque eu tinha dentro de mim que aquele sacrifício iria fazer diferença. Tanto é que eu só consegui trabalhar com futebol a primeira vez como nutricionista, não foi como preparador físico. Então, eu acho que todo conhecimento agrega. Eu acredito muito em que a preparação profissional ela é fundamental. Mas, pô, Diego, eu estou trabalhando num time da 3ª divisão. Velho, o cara que às vezes você não espera que você está trabalhando na 3ª divisão vai ser o mesmo cara que vai te convidar para a 2ª, que vai ser o mesmo cara que vai te convidar para a 1ª. Então, agrega conhecimento, o máximo de conhecimento, porque na hora certa a coisa vai acontecer. Eu acredito plenamente nisso. Eu trabalhei no Nova Iguaçu como nutricionista, né, de 2005 até 2006. O Tuninho Barroso,
que atualmente é o coordenador técnico das categorias de base do Vasco, era o treinador do Nova Iguaçu na questão, né, em 2005. Eu, como nutricionista, ele viu valores em mim, ele, o preparador físico, Marcelo Buarque. Ao final da competição profissional do Carioca de 2006, o Marcelo Buarque tomou uma atitude de se tornar treinador. Então, o Toninho Barroso ficou sem treinador e ele falou assim, cara, Diego, recebi um convite do Vasco e eu quero que você vá comigo para o Vasco. Então, tive sorte, não sei, eu tenho certeza que eu estava preparado para aquela situação. Talvez se eu não tivesse estudado, talvez se eu não tivesse me preparado, eu não teria essa oportunidade, né? Talvez a coisa aconteceu mais rápida comigo do que com outras pessoas, sem dúvida nenhuma. Eu estudei com gente extremamente mais qualificada e não teve, talvez, a oportunidade ainda de ter trabalhado em alguns lugares que eu trabalhei. Mas eu acho que tudo é uma questão de tempo. Eu acho que o Rafa, que estudou com a gente na UFRJ, ele ficou na Portuguesa e, por diversos momentos, ele conversou comigo sobre oportunidades. Hoje o Rafa está na seleção, né, na seleção brasileira e no sub-20 do Botafogo. Sim. Então, eu acho que a preparação profissional, buscar conhecimento o tempo inteiro. Eu, como preparador físico, há 2 anos atrás, eu fui para a Inglaterra para fazer o curso da UEFA. Teoricamente, eu não precisava fazer o curso, mas com o intuito de melhorar e de aprimorar sempre, eu estou tentando agregar valores para que a coisa continue andando, né? Eu não tenho empresário. E o inglês, né, Diego? E o inglês que você também fez, que você disse que teve dificuldade no início, mas depois foi importantíssimo, né? Importante para sua fundamental, aí, né? Como é que eu ia trabalhar hoje do lado de fora? Então, o que eu estou te falando. Então, eu acho que pequenos detalhes fazem grande diferença, né? Acho que as coisas pequenininhas que as pessoas às vezes não se atentam, o inglês, não vou aprender espanhol, todo brasileiro sabe falar espanhol. Não sabe. Então, às vezes, você está numa situação em que está num pequeno clube e que os caras, contrataram um treinador para o Botafogo, contrataram um treinador para o Brasil de Pelotas. O treinador é espanhol. Está precisando de um preparador físico ou está precisando de um intérprete. Opa, eu falo espanhol. Cara, abre uma porta. Você não vai ficar como preparador físico, vai ficar como tradutor. Eu estava como nutricionista e a coisa funcionou para mim. Por quê? Numa reunião, começaram a falar de programação, de treinamento e tal. Eu falei, olha, gente, se vocês forem fazer algum treinamento mais aeróbico, extensivo, na segunda-feira, por exemplo, vamos tentar implementar a carga de carboidratos deles desde o momento em que eles entrem no clube até pós-treino, para fazer uma recuperação, fazer uma reposição de glicogênio muscular e tal. E o Toninho Barroso virou e falou assim, vem cá, o que você está falando? Você é nutricionista, rapaz? Cala tua boca. Eu falei, opa, eu sou formado em educação física e sou formado em nutrição. Opa, então, a preparação ajuda a acontecer as oportunidades. Então, eu acredito muito na preparação, acredito muito em que também tem que ter a preparação e a prática ao mesmo tempo, né? Eu conheço muita gente que tem uma preparação muito grande, mas se esquece de colocar na prática. Então, tem que ter esse casamento para que a coisa funcione, mas, para ser sincero, receita de bolo não tem. É acreditar no teu trabalho, acreditar né? Não estou falando de religião, mas acreditar em Deus e acreditar que tem forças que agem em pró das pessoas que querem, que se esforçam. Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito muito em que, se você acredita no teu sonho e você faz por onde que seu sonho se torne realidade, então a coisa acontece. E você colocou a questão aí, formação. Você acreditava que era importante ter a formação de nutrição para poder alcançar o que está alcançando. Fez aí a licença, né, da UEFA, tem a pós lá em Boston, enfim, tem o inglês e tudo mais. Então, acho que tudo agrega e tudo acaba sendo aquela coisa que vai fazer a diferença. É o diferencial. No momento que aparece a oportunidade. As oportunidades vão aparecer, como você colocou, né? E aí eu sempre ouvi isso da minha mãe: o universo conspira a favor de quem rala, né? De quem quer muito e que faz querer. Né? Quando eu corri atrás de fazer o meu concurso público, eu ouvi lá no curso lá, quem é a primeira vez, calma, que se não passar é normal.
tá? Vai passar nas outras. Pô, não preciso passar nas outras, eu preciso passar agora, eu preciso ter uma situação que me dê condições de estar no futebol ainda. A gente sabe que o futebol, muitas vezes, na maioria das vezes, não dá uma estrutura para você conseguir. E eu acho que a prática que colocou aí, talvez para o Luiz Felipe e para tantos que vão assistir a gente que estão assistindo, é fundamental entender que no início, por mais que não se receba, porque não se paga, ou se paga muito pouco no início, é fundamental você estar no meio. É fundamental você estar aprendendo na prática e construindo laços. Construindo laços profissionais que vão te dar uma oportunidade no momento que pintar lá a necessidade. Então, assim, eu acho que é fundamental entender isso. É difícil? Cada um tem sua dificuldade? Tem. Pô, eu trabalhava no aeroporto, Diego, Sueli, até 1, 2 da manhã, 6 dias na semana. Entendeu? Minhas folgas que eu consegui lá pegar com minha chefia, de pegar 4, 5 dias, né, que dava para tentar fazer um casamento lá de 4, 5 dias de folga, era para competição. Então, assim, depois eu trabalhava o mês todo 6 por 1. Peguei a época daquela nevasca na Europa, trabalhando 12 horas, 13 horas por dia. Porque eu gostava de trabalhar no aeroporto? Não. Tinha uma vontade que meu pai era do aeroporto, meu padrasto, mas é porque precisava pagar minhas contas e me sustentar naquele momento. Então, assim, é óbvio que quando a gente trabalha 40 horas no Rio, 16 horas em Queimados, e lá em Queimados eu trabalho muito mais do que 16, 40, 50 no trabalho que eu faço agora com Fênix Queimados, é porque a gente acredita que, infelizmente, hoje tem que conciliar. Em algum momento não vai precisar conciliar, né? Você falou uma coisa interessante, só te cortando, desculpa. Por exemplo, essa situação do Tuninho, o Tuninho Barroso, quando ele foi para o Vasco, já havia um preparador físico no Vasco. Então, a forma como ele me levou para o Vasco era como estagiário. Eu mesmo formado, fui ao Vasco, né, ao Sub-20 do Vasco, para trabalhar, mesmo formado, como estagiário. Então, fiquei quase 8 meses sem receber R$1, mas para estar envolvido, para ter a relação de trabalho, né, o network, né, esse lance de você estar junto, das pessoas estarem vendo e agregando, né, o teu trabalho ali. Então, as pessoas veem que você realmente tem um diferencial. Então, às vezes, é muito importante dar 2 passinhos atrás, né, para você conseguir dar 3, 4 passinhos à frente. Então, é importante demais você... Eu sei que é muito difícil. Né? Eu tive muitos amigos abdicaram do futebol justamente porque é muito sacrificante. Então, às vezes, tem gente com filho, tem gente que precisa botar dinheiro dentro de casa. Então, mas eu acredito nisso. Eu acho que se você construir uma relação de contatos, um trabalho firme, estudar e você se dedicar à tua prática, cara, o universo conspira a teu favor. Sim, sim. Ô, Sueli, você pode complementar essa pergunta, mas tem uma pergunta específica para você, e depois o Diego pode complementar também. O Wesley Soares, ele pergunta qual é a interação do preparador dos goleiros e se essa parte física do goleiro fica a cargo dele ou você também faz essa parte do goleiro também, parte física do goleiro. Falhou um pouco. A pergunta é qual é a minha interação... Desculpa. O Wesley pergunta qual é a sua tua integração com o treinador de goleiros lá da sua equipe, tá. E se a parte física das goleiras fica a sua responsabilidade ou a dele? Sim. Nossa, eu tenho uma relação muito boa, assim, com o meu preparador de goleiras. A parte física fica a cargo dele, mas nós estamos em constante contato, assim, informação, sabe? Então, até para alinhar os trabalhos, né? Muitas vezes eu preciso das goleiras no meu trabalho e aí ele me pergunta, a gente debate sobre qual seria o melhor período para ele trabalhar determinada valência, e a gente acaba construindo juntos, mas o condicionamento físico delas, as questões mais físicas ficam mais a cargo dele mesmo. Mas a gente trabalha praticamente junto, assim. Entendi. Você quer complementar alguma coisa daquela questão do conselho? Ou o Diego conseguiu contemplar aí o tema? Ele contemplou muito a opinião que eu tenho, assim, com relação ao conhecimento, né? Então, e tu citou uma fala da tua mãe, eu vou citar uma fala da minha, que diz que o conhecimento é a única coisa que não te tiram. Então, quanto mais conhecimento tu adquirir, ou seja, quanto mais tu estudar, mais tu buscar, mais tu vai saber transferir, né? E eu acredito muito que a transferência de conhecimento
ela quer dizer que tu está aprendendo 2 vezes. Né? Então, mas eu também acredito que aliar a teoria à prática seja o mais importante, assim, porque não adianta tu estudar e não conseguir colocar em prática a tua metodologia, os teus conceitos, o que tu acredita, porque muitas informações vão vir. E aos poucos tu acaba filtrando e vendo o que se encaixa no teu contexto, no teu perfil de trabalho. Mas eu diria também para não parar de estudar. Eu me formei, logo em seguida engatei um mestrado, fiz diversos cursos, agora estou fazendo uma especialização e já pensando no que eu vou fazer depois. Assim, para não parar mesmo, para ter constante evolução e atualizada, né? Que eu vejo de suma importante também. E aí o Felipe, ele complementa, ele tem outra pergunta aqui, aí pode começar com o Diego. Ele coloca que antes da partida, no aquecimento, ele vejo como uma sessão de treino. Uma das vertentes, tentar homogeneizar o máximo as cargas, principalmente dos suplentes. Como fazem e o que vocês pensam a respeito dessa homogeneização da carga dos suplentes? A pergunta para mim, no caso. Ele perguntou para os dois. Aí eu comecei contigo. Ele coloca a questão, diante das partidas do aquecimento, ele vê como uma sessão de treino, uma das vertentes de tentar homogeneizar o máximo as cargas, principalmente dos suplentes. E aí, como que vocês fazem e o que vocês pensam a respeito disso, se vocês concordam? Então, na verdade, a gente não tem essa opção aqui. Eu acho que existem alguns parâmetros que são utilizados aqui, alguns protocolos, e os suplentes, eles não podem fazer o aquecimento, né? O parte do aquecimento eles podem, mas não podem completamente. E também tem uma questão de que dentro do aquecimento de jogo, enquanto a partida está acontecendo, os suplentes só podem aquecer atrás dos gols. E aqui a maioria dos estádios não tem grama atrás dos gols, então o aquecimento fica muito limitado. Então, com relação a utilizar o aquecimento de jogo como manutenção da carga de trabalho com os jogadores suplentes, não é utilizado porque por uma questão até física, né? A estratégia que é utilizado, que eu utilizo aqui no Catar, é que no dia seguinte, quando a gente tem um calendário um pouquinho mais enxuto e a gente não tem muito tempo de trabalho, em que no dia seguinte, quando os atletas se reapresentam, os jogadores que jogaram mais de 45 minutos fazem toda a parte de recuperação, e os jogadores que estavam no banco fazem um trabalho específico com as mesmas valências de jogo, né? Então, a gente tenta usar muito mais a parte aeróbica para que a gente possa ter mais ou menos as mesmas valências trabalhadas. 2 dias depois do jogo, a gente continua dentro do trabalho de recuperação. Os jogadores que jogaram fazem um trabalho de força. Os jogadores que não jogaram, os suplentes, também fazem um trabalho de força. E aí faz um trabalho de mais intensidade, né? Que são jogos já de 2 contra 2, 3 contra 3, de duelos 1 contra 1. Então, a gente tenta avaliar a necessidade e a individualidade de cada atleta para que a coisa funcione da melhor forma possível. Como eu falei no início da live, a gente tem a parte dos GPS que nos ajudam muito. Então, com relação a nivelar, a homogeneizar o grupo, a gente usa dessa forma. Os dois dias pós-jogo, a gente usa de recuperação para os atletas que jogaram, e os atletas suplentes usam uma carga elevada de trabalho, e, consecutivamente, no 3º dia de trabalho, os grupos se unem e fazem um trabalho já mais voltado, preparando para o próximo jogo, já com o treinador. Então, já não penso tanto na parte física, já penso mais na questão de controle de carga para não gerar uma sobrecarga para o jogo em questão. Entendi. Suelen, você pode complementar se você quiser, mas tem uma pergunta que é mais específica a você, que trabalha com feminino. Você chegou a citar aí, e a nossa auxiliar pergunta um pouco o que fazer em relação à questão do ciclo menstrual, né? Enfim, que é uma especificidade do futebol feminino. Sim.
Então, né, com relação à pergunta do aquecimento de jogo, eu não utilizo exatamente como uma sessão de treino, porque eu acredito que entraria em concorrência com o próprio jogo, né? Mas eu tento oportunizar aquelas atletas que não iniciarão o jogo, que elas façam o aquecimento junto. E hoje os protocolos aqui, eles nos permitem isso, né? Diferente do Diego. Então, elas fazem basicamente o mesmo aquecimento até determinado ponto, só que eu não utilizo e não tento ver como uma sessão de treino, porque eu acho que eu posso estar prejudicando uma atleta que não vai iniciar o jogo e que eventualmente vai entrar no segundo tempo, então eu posso estar gerando um desgaste a mais para ela ali, gerando uma carga desnecessária para aquele momento, mas aí a gente tenta complementar isso no pós-jogo. Então, um atleta que não jogou, e eventualmente eu utilizo isso, né, quando a gente tem permissão dos estádios, às vezes a gente tem que sair. Acabou o jogo, vai para o vestiário, toma banho e sai, né? Apaga as luzes, a gente não tem opção nenhuma ali. Mas normalmente quando a gente tem jogos em casa, eu prefiro fazer esse complemento no dia posterior, né? Então, porque a atleta que não joga, por mais que ela não tenha tido aquele estímulo dos 90, dos 100 minutos, ela participou de todo o processo do jogo, ela teve, querendo ou não, um desgaste mental, né? Ela teve um desgaste físico, de certa forma, também. Então, eu tenho que ter esse tipo de sensibilidade para não proporcionar um estresse a mais assim, para aquela atleta. Né? Então, eu tento oportunizar dentro do aquecimento, mas eu não utilizo como carga de treino. Sim. Sobre o ciclo... Desculpa. O ciclo menstrual, isso. Não, só vou complementar antes, Suelen, só complementar uma coisa que você falou que é importante, para ficar claro, acredito muito no que ela falou, né, em relação à questão do aquecimento, de usar o máximo de especificidade do jogo no aquecimento, o fato. Porém, existe um grande problema em que o atleta suplente, se você gera uma sobrecarga dentro de aquecimento ou durante o jogo, ele pode entrar no jogo a qualquer momento, ele pode entrar no jogo com 1 minuto de jogo e jogar 89. Então, se você gera alguma sobrecarga dentro do aquecimento ou no início do jogo, você vai gerar uma sobrecarga e vai ter em decorrência disso, um decréscimo de performance. Então, eu acredito muito nas doses homeopáticas, né? Eu acho que o suplente ele tem que estar preparado para o jogo, mas tem que estar fisicamente preparado, né? Agora, com relação à parte de cargas de trabalho, aí eu deixo a cargo de, no dia seguinte, fazer as complementações necessárias. Exatamente. Não, Suelen. Então, com relação ao ciclo menstrual, aqui a gente não consegue fazer um controle minucioso desse ciclo, mas nós temos conhecimento de que cada mulher reage de determinada maneira a esse período, né? Então, a gente sabe que em determinado período ali, a gente vai conseguir ter um acréscimo de força, um acréscimo de rendimento muito maior, e em outro período determinado, vai existir até um decréscimo de determinada valência por conta das questões sintomáticas mais aliadas à cólica, né? Porque às vezes a gente fala, cólica, mas cólica é desculpa e tal. Mas não, existem inclusive pesquisas que nos relatam que a cólica é um dos fatores que mais prejudica a mulher no ciclo menstrual. Inclusive, tem mulheres que não conseguem praticar a atividade por conta da cólica, né? E a gente tenta aqui, a gente vem tentando, né, se aproximar muito mais desse assunto do ciclo menstrual para conseguir fazer com que as nossas atletas não tenham um impacto tão grande, né? Nesse período aí do ciclo, que dura em torno de 1 semana, 4, 5 dias, dependendo da mulher, nesse período que ela tem esse decréscimo, né,
que isso não afete tanto o rendimento dela. Então, se eu souber quando é esse período dentro do ciclo da minha atleta, eu consigo interferir, né? Eu consigo fazer determinada intervenção. Não quer dizer que eu vá tirar ela do treino. Pô, mas de repente eu não posso diminuir um pouquinho a carga de trabalho dela, de repente eu não posso fazer um complemento que não seja tão desgastante quanto aquele treino. Bom, isso é uma coisa que a gente ainda tem que pensar, porque é difícil tu também falar, bom, não vai treinar hoje, a não ser que seja uma situação extrema, né? Não. E conseguir identificar isso, eu acredito que seja o mais importante dentro desses múltiplos ciclos, né, que existem ali nas nossas atletas. É que é difícil, né, tentar padronizar, porque é uma coisa que vai de cada atleta, enfim, e aí um elenco aí, como que você vai conseguir ter, né? Sim, Enfim. Das maneiras não me esqueci a palavra que tu utilizou, de padronizar é a utilização do anticoncepcional, né? Mas aí Isso que eu ia seria uma falar. carga hormonal a mais. E aí a gente tem que ver o quanto essa carga hormonal compensa dentro do rendimento e do ciclo daquela atleta, entendeu? Porque eu vou estar dando uma carga hormonal que vai de encontro com o rendimento dela. Se é uma atleta que tem um sintoma muito forte, principalmente da cólica, né? A gente acredita que, bom, de repente compensa, essa conta compensa. Né? Mas se é uma atleta que consegue lidar mais com aquele sintoma, de repente não vale a pena inserir o anticoncepcional, né? E então é individualizado, né? E a gente tem que pensar de atleta para atleta. Sim. Mulher para mulher. Com certeza. E aí, uma pergunta que tem aparecido em várias lives e tudo mais, o que fazer nesse momento de quarentena? A gente vinha batendo papo, né, antes de começar a live, então o Diego tem um trabalho lá, a Sueli também está tendo um trabalho com as meninas, enfim. Qual a sugestão que vocês dão para os, né, preparadores físicos que estão assistindo, enfim, ou compartilhar um pouco, não é sugestão, é compartilhar a experiência que estão tendo nesse momento de afastamento dos atletas e que pode causar alguma preocupação dos próprios atletas, sempre tudo parado, talvez tenha sido o maior tempo que eles ficaram parados na vida esportiva deles, enfim, e que aqui no Brasil, por exemplo, a gente não sabe quando vão retornar os jogos. O feminino, então, que a gente também sabe menos ainda, enfim, que vem sempre a reboque ainda, né? E a gente sabe, por exemplo, hoje mesmo deu já quase 900 mortes nas últimas 24 horas, enfim, então vem crescendo aqui, então a tendência é que a gente, né, que perdure um pouco mais. O Diego já está talvez no final, enfim. Então passa um pouquinho do que vocês estão fazendo, talvez, por isso que eu falei talvez. O que vocês estão fazendo nesse período com os atletas de vocês. Pode começar com a Sueli, sem problema, o que vem sendo feito e que vocês podem compartilhar com o público. Eu acho que o grande não, né? Mas o meu conselho seria que os profissionais eles precisam se reinventar, né? É um momento que a gente não tem precedente, que a gente nunca passou por isso, e em questões de dias ali, semana, foi necessária uma adaptação muito rápida para pensar em alternativas para que o impacto, porque vai existir um impacto, para que o impacto fosse o menor possível dentro do nosso grupo de trabalho, né? Então, aqui no Inter, a gente organizou um planejamento que envolve treinos diários, de segunda a sexta-feira, na parte da manhã e 2 vezes na parte da tarde. Então, a gente tem trabalhado nesse sistema. Eu guio de 5 treinos na semana, misturando manhã e tarde, né? E tento proporcionar, assim, a maior possibilidade possível de atividades, de exercícios, né? Tentando contemplar todas as realidades, porque eu tenho atletas que têm uma estrutura ótima dentro de casa, com relação a equipamentos de trabalho, né? E espaço, tem atletas que têm um pátio grande,
que tem campos à disposição, tipo no próprio pátio, que pode trabalhar, está podendo trabalhar com barra, com anilhas, com querobel, e eu tenho aquela atleta que não tem nenhuma dessas possibilidades. Tem só o espaço do quarto e as cargas que são utilizadas são do produto de limpeza, do galão de água. Então, como direcionar e como contemplar todas, né? Eu acredito que esse seja o nosso grande desafio como profissionais e como comissão técnica. Como é que eu vou montar um treino que contemple a todas e que consiga gerar o menor impacto possível que essa pandemia vai ter? É claro que também envolve individualizar alguns treinos com determinados materiais que as atletas têm, mas eu também tenho que pensar em quem não tem nada. Como é que eu faço com quem não tem nada, né? E aí entra muito o que a gente iniciou falando aqui, a importância do treino funcional, a importância do treino com o peso do corpo, a importância da qualidade do movimento, da percepção corporal. Então, isso a gente tem implementado muito nos nossos treinos aqui, nas nossas lives, né? Então, nós fazemos encontros diários com as atletas, nós, comissão técnica, e as atletas. Então, nós tentamos manter uma rotina de trabalho, porque a gente acreditou que quanto mais elas tivessem aproximação com a rotina que elas já tinham anteriormente, menor seria esse impacto também. Então, uma das questões que foi abordada foram essas, que a gente conseguisse manter uma rotina de trabalho com elas, que elas tivessem uma organização dentro dessa rotina, para que a gente conseguisse reduzir o grande impacto, né? E o Diego falou muito com relação à prevenção de lesão no início da nossa conversa aqui, e nós estamos tentando fazer isso agora nessa quarentena, já prevendo um retorno, né? Então, a nossa fisioterapeuta ali, os nossos fisioterapeutas têm agido intensamente com relação a isso, montando um protocolo preventivo e também fazendo os encontros via live, né, dentro dessa nossa rotina de trabalho, para que quando nós retornarmos, a gente consiga retornar em alta intensidade, só que sem lesões, né? E esse tem sido o nosso grande cuidado também. Então, mais ou menos assim. Diego, você pode complementar aí sua experiência? Vou só tentar pedir um pouquinho para ser mais sucinto, ainda chegando já 1h30 de live, e também tem uma pergunta do Isner sobre a utilização do FMS no futebol. Como vocês utilizam aí, se vocês utilizam? Então, eu vou ser sucinto em relação ao treinamento que está acontecendo agora durante a quarentena. Aqui a gente está usando já há 7 semanas os treinamentos online, né? Já fechamos a 7ª semana. Já tem 2 semanas que a gente voltou a treinar no campo, então 3 vezes a semana a gente treina no campo em grupos de 5 jogadores, e 2 vezes na semana a gente faz a complementação do treinamento online, que basicamente é treinamento com o peso do corpo. No início da pandemia, a gente, antes de decidir a paralisação, eu dei para cada jogador 3 mini-bands e 2 elásticos um pouco maiores, né, circulares, então que proporcionaria fazer uma carga extra com os elásticos. Então, o grande desafio é você criar progressões e regressões de acordo com cada atleta online. E, cara, como a Suelen falou muito bem, a gente está se reinventando, né? A gente está utilizando meios que antigamente eram praticamente impossíveis de se imaginar. Eu consegui achar somente um artigo científico com relação a uma paralisação longa e os seus riscos e benefícios, que foi o que aconteceu em 2011 com a NFL, com o futebol americano, onde houve o lockdown e que os jogadores ficaram afastados de todas as atividades por 3 meses. Né? Geralmente, durante o off-season lá na NFL, os jogadores continuam treinando no clube ou continuam em contato com o preparador físico da preparação. E nessa situação da NFL, nos primeiros 12 dias, houve 10 rupturas de tendão de Aquiles. Então, é uma coisa que acendeu um alarme aqui na minha cabeça de, opa,
Então, questão do controle de peso corporal, questão da prevenção de lesão, a questão do controle de carga, principalmente quando está voltando. Hoje a gente vê que tem 3 ou 4 lesões no Real Madrid, 3 ou 4 lesões no Atlético de Madrid, 2 lesões no Barcelona. Então, a questão de voltar progressivamente é importante. Com relação ao que fazer durante a quarentena, tenta manter o mais simples possível, né? O Mike Boyle do treinamento funcional, que é o papa do treinamento funcional, mantenha o mais estúpido e simples possível. E a grande verdade, evitar se guiar por Instagram, se guiar por YouTube, tenta buscar a orientação de um profissional de educação física para que a coisa seja feita de acordo com a tua... Às vezes é um exercício muito interessante, mas foge completamente da tua realidade do futebol. Então, tenta buscar um profissional de educação física para te orientar, ter um preparador físico. Se você está fora de clube, tenta buscar coisas simples que levam o teu peso corporal e a tua atividade física se tornar constante até voltar às atividades normalmente. E a segunda pergunta seria... porque a última pergunta do Isney, ele pergunta sobre a utilização do FMS no futebol. Então, o FMS, para mim, cara, é uma ferramenta incrível em que eu consigo individualizar o treinamento de força. Desculpa, Diego. Só explica um pouquinho, porque pode ter gente que não tenha conhecimento da ferramenta, enfim, e utiliza, por favor. FMS eles chamam Functional Movement Screen, que seria a avaliação do movimento funcional, né? Então, você tem parâmetros para cada avaliação de agachamento, passadas laterais, em que a gente consegue avaliar amplitudes de tornozelo, amplitudes, estabilizações do quadril. Então, dentro desses parâmetros, você consegue, por exemplo, antigamente você viu um atleta fazendo um agachamento e fala assim, pô, esse jogador não sabe agachar. Dentro da FMS, você consegue identificar onde está o problema do agachamento dele. Se é um problema de amplitude de tornozelo, se é um problema da mobilidade torácica dele, se é um problema do core dele. Então, dentro dessa avaliação, você consegue desmembrar o corpo, de uma certa forma, e atingir e atacar dentro do problema em questão. Então, você consegue não somente preparar um treinamento de força mais qualificado, como também você pode prevenir lesão, porque você vai estar identificando o problema. Então, é como se você tivesse um carro que você não sabe o porquê que aquele carro vai quebrar. E ali, você, com essa avaliação, você consegue identificar antes do carro quebrar. Você sabe que o freio não está funcionando bem. Então, se você conserta o teu freio antes de dar o problema, a chance de você parar com o teu carro é muito menor. Então, a FMS vem para auxiliar, vem para te dar informações de qualidade que deixam de ser muito mais do que quantitativa, como agora qualitativa. Você consegue avaliar de uma forma muito simples e precisa a individualização de cada jogador, de cada atleta. Para mim, eu tenho o FMS como uma ferramenta de extrema importância, sim, dentro do... Oi. Suelen? Oi? Diego, você está ouvindo a Suelen? É que eu não estou ouvindo. Suelen, você pode explicar que eu não estou ouvindo. Eu vou só sair e voltar novamente. O que aconteceu comigo, mas tranquilo. Pode explicando que eu vou sair e voltar, entrar novamente. Tá bom. Eu vejo como uma ferramenta assim, extremamente importante. Aqui no Inter, nós utilizamos em 2 temporadas também em parceria com um grupo de pesquisa da Fundação, né? Então, nós fizemos diversas avaliações, entre elas estava o FMS. Eu, infelizmente, ainda não tenho um curso, né, do FMS, ainda não consigo aplicar, mas é um dos meus objetivos quanto profissional, fazer esse curso para poder aplicar nas minhas atletas, porque eu vejo que ele nos dá um caminho, ele nos dá um alinhamento para agir individualmente, né, com cada atleta. Então, a partir da individualizar o treinamento, dentro daquela limitação ou deficiência,
Então, quando nós utilizamos aqui o FMS, nessas 2 temporadas, nós tivemos um acréscimo bem significativo dentro da individualização do treinamento das nossas atletas. Nessa temporada, nós não conseguimos fazer em função do tempo, né, que foi nos determinado ali, né, para as avaliações. Então, nós tivemos que escolher determinadas avaliações e, infelizmente, o FMS, entre aspas, caiu, né? Mas é algo que eu gostaria de incorporar definitivamente nas minhas avaliações, assim. Então, sempre que a gente consegue fazer, né, é algo que eu dou prioridade, mas infelizmente nesse ano eu não consegui. Como eu falei no início, com relação aqui no Catar, a gente tem muito tempo de preparação. Então, a gente usa as 2 primeiras semanas de base justamente para tentar agregar o máximo de informação possível para tentar qualificar o trabalho e a coisa funcionar de uma forma máximo qualitativa, né? Então, como você falou muito bem, com as informações, a gente tem a possibilidade de individualizar o trabalho e minimizar os riscos de erro. Exato, perfeito. Fala um pouquinho, Suelen, eu acho que agora eu te ouvi. Agora eu estou te ouvindo. Tranquilo. Pessoal, 1h35 de live, né? Com mais de 25 pessoas assistindo aí a live e de forma constante, muito bom. A gente sabe que cada vez mais tem mais lives, enfim, não só as lives que começaram dando explosão de música, mas também de temas profissionais, temas no futebol, enfim. Então é bem legal, e eu acredito que tantos outros vão ter acesso ao material, vai ser bem interessante. O Diego já participou dessa dinâmica final, eu mudo um pouquinho, né? Vou tentando adaptar, vou tentando manter a parte que é boa dela de descontrair um pouco no final, mas tento também melhorar e torná-la mais objetiva e dinâmica, e vai aprendendo um pouquinho cada um, né? Aqui na 11ª live, pelo Fênix, mas eu fiz umas 15, então a gente já vai conseguindo melhorar um pouquinho, mas o pessoal sempre elogia no final e diz que para manter assim que é bem interessante. E aí, o Diego está um pouco em vantagem, né? Eu começo com ele tem um pouco de conhecimento sobre a dinâmica final. Essa primeira parte vai ser sobre o cartão amarelo e vermelho. Só vou pedir com carinho para ser bem objetivo. A última live foi a única que não teve essa objetividade. Durou quase 20 minutos a dinâmica final, que dura normalmente 5 minutos. Mas o pessoal foi comentando, batendo papo, eu não corto no meio do caminho. Então, eu não falei nada antes. Falei, agora, a partir de agora, eu vou pedir objetividade na dinâmica final para os convidados, para poder não ter esse risco que teve na última live, que estava o tempo legal e prorrogou. Primeiro, agora é o cartão amarelo e o cartão vermelho. Vocês vão poder dar para qualquer pessoa, qualquer fato, do futebol ou não do futebol, aí da escolha de vocês, tá? Lembrando só que vincular o futebol à questão do amarelo é uma advertência e o vermelho é a expulsão, é algo mais grave. Então, é só esse link. Mas o fato ou a pessoa, enfim, ou quem vocês forem dar, não precisa ser do futebol, ou pode ser do futebol também se quiser. Diego, cartão amarelo. Cara, cartão amarelo vai para... Continuo com a impunidade. Eu acho que a gente podia estar muito mais bem preparado para situações como essa, né? Ninguém esperava. A gente tinha que estar esperando, a gente tinha que estar preparado, a gente tinha que ter hospitais que possibilitassem para a nossa população um atendimento de qualidade. O Brasil é um país milionário, velho. Então, acho que a impunidade, para mim, é um cartão amarelo. E eu vou esperar a Suelen falar para eu acabar de dar um chute. Aquele cartão amarelo é tipo suspensão. Teve gente que deu o cartão amarelo como se fosse o terceiro. Estava suspendendo do próximo jogo. o Capelli da seleção falou isso. É cartão amarelo, mas é o terceiro. Está suspendendo. Vamos lá, Sueli. Seu cartão amarelo. Deixa eu ver, cara. Eu acho que assim, o meu cartão amarelo vai para a demora da inserção das mulheres dentro dos calendários esportivos. E eu falo isso com relação a Copas do Mundo, a Olimpíadas, a campeonatos nacionais. Então,
Eu vou dar esse cartão amarelo, mas eu já sei qual vai ser o meu vermelho, daí vocês vão entender um pouquinho mais. Para ter uma ideia, né? É legal falar Copa do Mundo feminino, mas só que infelizmente até isso eles mudam o nome, né? Fala Mundial, né? Enfim, Copa do Mundo é o masculino e o feminino acaba sendo mundial, né? Mas são as coisas que vão se colocando, né? Uhum. Diego, seu cartão vermelho. Cara, meu cartão vermelho, dentro disso tudo, vai para o coronavírus, que está tirando o sono de muita gente. Na verdade, vamos para a coisa não ficar muito abstrata, vai para as pessoas que poderiam estar ajudando nesse momento, que eu acho que é um momento em que é especial, em que a gente está vivendo não é por acaso. Eu acho que é um momento em que as pessoas têm que se ajudar, as pessoas têm que estar juntas. E então meu cartão vermelho vai para as pessoas que podem ajudar, podem fazer algo para dar um suporte para outras pessoas e se limitam a pensar assim: eu tenho dinheiro guardado para mais 6 meses, eu tenho dinheiro, eu tenho isso, eu tenho aquilo, quando na verdade, às vezes a tua ajuda é só ajudar um vizinho que não pode sair de casa para você ir no mercado por ele. Então, acho que você ter a bondade no coração de ajudar o próximo. Então, acho que o cartão vermelho vai para o egoísmo, porque eu estou vendo uma população desesperada, desorganizada e que está pensando muito no eu, quando, na verdade, é um momento de pensar no próximo. Então, eu acho que o egoísmo é um cartão vermelho. Sueli, seu cartão vermelho. Já que o Diego já deu o cartão pro Corona aí, né? Porque merece muitos cartões vermelhos esse coronavírus. Mas o meu cartão vermelho ele vai para proibição das mulheres em jogarem futebol. Então, as mulheres elas foram proibidas de jogar futebol por 39 anos dentro do Brasil, o que gera um reflexo enorme no meu trabalho, não só no meu, né? Mas no trabalho de todas as pessoas que trabalham com essa modalidade, né? Então, vai para essa proibição aí o meu cartão vermelho, que ainda gera um impacto muito grande dentro da modalidade. Interessante que eu vi o Diego, parecia o meu atleta Toledo falando do cartão amarelo, enfim, do vermelho para a falta de amor ao próximo e ao coronavírus. E da Suelen parecia o Hudson do Sub-11, que deu cartão vermelho para o futebol, que paga menos para as mulheres do que para os homens. Então, assim, muito interessante a gente ver pessoas altamente qualificados e meus atletas lá atrás, enfim, na escola, tem essa visão, é muito interessante, que mostra que o nosso projeto lá está caminhando bem. E eu mostro para eles depois. A gente pega essas partes, olha só, isso, vocês falaram, assim como pessoas que são qualificadas, já trabalham, enfim, tem formação, para estimulá-los, né, para eles perceberem que é importante eles estarem estudando e evoluindo, né? E agora é o toque sai, esse tem que ser rapidinho mesmo, tá? A gente vai falar a palavra aqui, eu vou falar a palavra, uma expressão, e vocês vão responder uma palavra ou expressão que vier à sua cabeça. Sem explicação, é só falar e papum. Tá? Se prender muita bola, você chamar de fominha, eu vou cortar. Vou falar, fominha, toca a bola. Beleza? Com certeza a Sueli não era fominha quando jogava bola, né, Sueli? Não. Não, né? Não. O Diego não tinha como ser fominha, porque o Diego era goleiro, então o Diego só levava um esporro, né, Diego? Não, o goleiro não tem que segurar. 6 segundos tinha que chutar aquela bola. Pode cair, fingir que tá doendo, né? Mas segurar não pode. Mas vamos lá. Começar com o Diego. Diego, amor. Família. Sueli, amor. Tudo. Sueli, paixão. Futebol. Futebol. Diego, paixão. Tarado pelo futebol. Diego, família. Meu amor. Sueli. Amigos. Diego, sonho. Seleção brasileira profissional. Sueli. Ser referência. Sueli, saudade.
Futebol de rua. Diego, saudades. Pô, hoje, com esse corona, futebol. Suelen, ídolo. Minha mãe. Diego. Meus pais. Diego, melhor preparador físico atualmente. Pais. Posso falar a verdade? Tem que falar, né? Ai, rapaz. Eu vou ficar com o Diogo Linhares, que está no Rei Sol, lá no Japão. A gente trabalhou junto no Flamengo. Na questão, ele estava no profissional, eu estava no sub-20. A gente estudou junto na UFRJ. O Diogo... Eu fico entre o Diogo Linhares e o Daniel Félix, que estava no Atlético Mineiro e agora está sem clube, mas são dois profissionais assim que eu tenho da nova geração e como os caras que são top demais. Suelen. Eu fico com o Fábio Guerreiro, que hoje é o preparador físico da seleção. Fabinho. Eu gosto muito do trabalho dele, então fico com ele. Tive o prazer de conhecê-lo na licença B da CBF. Muito bom, eu acompanho o trabalho dele. Desde então, eu acompanho o trabalho dele, muito bom mesmo. Suelen, melhor treinador ou treinadora atualmente? Olha, eu vou ficar com a francesa, que eu não sei o nome, mas ela levou a França para a final da Copa do Mundo e ela já trabalhou no futebol masculino também. Eu não sei o nome, eu vou ficar te devendo. Tu lembra, Diego? Cara, eu acompanhei a Copa do Mundo feminina e realmente o time da França me impressionou a forma como eles jogavam. Assim, algo que estava muito acima da média. E é interessante que ela também trabalhou no masculino. Eu acho interessante. Eu acompanho por causa disso. Eu estou também tentando lembrar o nome. Mas, enfim. Diego, melhor treinador atualmente? O Klopp, o Liverpool. Show de bola. Apesar que eu gosto muito do Guardiola, mas o Klopp hoje está no nível acima. Diego, filme ou série? Com essa coronavírus, série. Sueli, filme ou série? Série. Música preferida? Música preferida? Ressaca do Gel. Diego. Poderoso Deus. Livro preferido, Diego? Livro profissional ou um livro que eu gosto de ler? Livro preferido. A Espera de um Milagre. Sueli? Gosto muito de Transformando o Suor em Ouro, do Bernardinho. Do Bernardinho. Sueli. Fico com o Diego e acrescento o livro do Bernardinho, né? E acrescento Coragem para Liderar, da Brené Brown. Diego, time de infância. Você falou vou mudar o nome, eu mudei o nome. Flamengo. A Sueli tá rindo lá. Imagina se a Sueli fala que o time dela é azul. Ferrou, né? Não, muda de assunto, Sueli. Não, muda de assunto. Aí é problema. Inter desde pequenininha. Sueli, coronavírus. Nossa, uma palavra só, tem certeza? Uma expressão. É um mal e uma oportunidade. Diego. Superação e reinvenção. Pessoal, estamos chegando no final da nossa live, 1h48 já, 1h49 agora. E aí eu vou pedir para vocês fazerem a mensagem final, já agradecendo de antemão a presença de vocês. Também aproveito para chamar o Ayrton. Não sei se o Ayrton hoje está tendo outras coisas também. Não sei se o Ayrton está aí.
só sinalizar para ele que ele já pode voltar, mas agradecer de antemão vocês terem se colocado à disposição. Apareceu. E dizer que foi mais uma live muito interessante e mostra uma vez que o futebol não é de homem, não é de mulher, o futebol, na verdade, é de quem quer mesmo se capacitar, se aprimorar, batalhar e se dedicar. Então, Diego, sua mensagem final aí para quem assistiu e quem vai assistir depois da nossa live. Dentro de um momento complicado, eu acho que as pessoas precisam ser positivas. Com relação às expectativas profissionais, acreditar sempre no teu potencial e acreditar sempre no teu sonho. Se dedicar e se especializar no que você é apaixonado, né? Independente da área. Eu acho que se você acredita e você se prepara para os desafios, a oportunidade vai chegar mais cedo ou mais tarde. Então, confia nisso, acredita nisso, seja positivo. E espero ter acrescentado nessa 1h50 algo de positivo que possa agregar no conhecimento de quem assistiu. E foi um prazer enorme aqui. São 2h10 da manhã para mim, mas foram 2 horas muito proveitosas. Foi um prazer compartilhar com a Suelen, com você, um papo super prazeroso e que agregou muito até para mim. Foi muito bom. Muito obrigado pela oportunidade. Suelen, sua mensagem final aí. Marcos, primeiro agradecer, né, por esse convite, por estar oportunizando que uma mulher que trabalha no futebol esteja aqui dentro de uma plataforma que, para mim, é uma referência também dentro do futebol. E falar para o pessoal aí, que eu sei que todo mundo já deve ter escutado isso, mas vai passar, e esse momento a gente vai superar, como o Diego falou ali, né? Que quem tem a oportunidade, que utilize esse momento para se reinventar, para se conectar consigo mesmo, para tomar novos caminhos aí, novos rumos na vida e não deixar de acreditar, né, no potencial aí de cada um. Nós temos muito potencial para estar extravasando, e agradecer a troca de conhecimentos incrível que eu tive nessa noite, nessas 2 horas que a gente conseguiu conversar, visualizar de que eu não estou tão longe assim do meu objetivo. Quando o Diego fala, eu consigo visualizar muita coisa e aprendi muito com ele aqui, e agradecer também a fala dele, né, enfim. E acho que é isso, Marcos, muito obrigada pela oportunidade. E obrigada a todos e a todas que ficaram com a gente aí durante esse tempo. Agradecer mesmo, mais uma vez, por vocês terem se colocado à disposição. Muitas vezes, Sueli, as mulheres têm esse receio pela questão toda da sociedade impor essa... A mulher não pode errar. A Renata, da Fox, colocou isso no dia 8 de março, e colocou também isso na nossa live. E aí ela coloca que a mulher não pode errar, porque a mulher acaba sendo criticada. O homem, se errar, ele se equivocou. A gente está falando isso no caso do futebol, é mais pesado ainda. Enfim, e o Diego, a questão do horário, a gente sabe que ele chegou do trabalho direto para fazer a live, tem a questão do fuso, mas poder compartilhar é fundamental, ainda mais nesse momento. Eu acho que para o futebol fica esse ensinamento. O compartilhar já devia estar sendo há muito tempo atrás, e que esse momento possa ficar bem claro que o futebol só vai avançar se houver o compartilhamento de informação, de conhecimento. E que eu venho fazendo o curso automaticamente nessas lives, porque cada live, cada um conhecimento aí, cada convidado de peso, vou aprendendo bastante também e espero estar contribuindo. Lembrando que quinta-feira tem uma live sobre auxiliar técnico, também mais uma vez nessa metodologia, com a Bia da Seleção Brasileira e com o Basílio da Ponte Preta. E semana que vem estou organizando ainda mais sobre treinador e treinadora. A treinadora vai ser a Rani, que trabalha com futebol masculino aqui no Rio de Janeiro, e estou vendo um treinador nesse mesmo molde aí, para continuar e finaliza. Fizemos sobre análise de desempenho, sobre treinamento de goleiro, sobre preparação física, auxiliar, e também sobre treinadora, mostrando que o futebol, né, como o Diego falou, a gente não pode só tratar futebol feminino e masculino, mas como um todo. Vendo falando isso, seguiu. E, mais uma vez, eu não estou errado com os alunos que as mulheres são melhores. Mais uma vez, prova isso. Todas as mulheres agradeceram o futebol interativo. Nem todos os homens agradeceram.
O Diego não agradeceu, não, tá? Não destacou, não. Mas a Suelen destacou como todas as profissionais mulheres destacaram. Então, mostra como as mulheres são melhores sempre. É só uma brincadeira, né, Diego? Nesse finalzinho. E obrigado ao Futebol Interativo mais uma vez por estar possibilitando essa oportunidade tão rica e tão ímpar nesse momento, principalmente. Eu te agradeço. Muito obrigado, Marco. Obrigado. Diego. Ou Diego não, Ayrton. Obrigado, então, Marcos, Suelen, Diego, né? Obrigado pelas frases de vocês, principalmente no que toca a mensagem que vocês deixaram relacionada à capacitação de quem quer trabalhar no futebol, né? De quem quer crescer na carreira. A gente aqui no Futebol Interativo acredita muito nisso e tenta batalhar cada vez mais para que a educação para o futebol chegue para mais pessoas possíveis. Então, agradecer o enorme debate aqui, exposição de ideias sobre a preparação física. Agradecer a quem deixou comentários, quem nos assistiu. Uma ótima noite para todos. E, Marcos, até quinta. Até quinta-feira, de novo, né? 12ª. Já estamos entrando na torcida e nas reservas. Valeu, pessoal. Um grande abraço, Suelen. Um grande abraço, Diego. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.